Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo DJB. Nesta terceira aula, iremos aprender sobre os EJBs do tipo Singleton. Então, os EJBs Singleton, eles remetem ao padrão de projeto Singleton que define que a gente vai ter somente uma única instância, de uma classe em toda a minha aplicação. Então, nesse caso aqui que a gente está falando aí, em componentes, que incluem regras de negócio, por exemplo, eu poderia ter um EJB Singleton, que esse EJB carregaria uma lista de preços aí no momento que a minha aplicação é levantada, por exemplo. E daí todos os usuários, todo mundo que acessasse a minha aplicação, estaria acessando a mesma instância deste EJB. Diferente aí, por exemplo, com o Stateful, que tem o Stateless, que tem uma instância, que pode atender múltiplos usuários. Diferente também do Stateful, que é uma instância para cada usuário. Este aqui ele pode atender uma instância, vários usuários, mas se tiver muito acesso, eu vou criar mais instâncias. E já então esse JB Singleton, ele vai ter independente da quantidade de acesso, vai ser sempre somente uma única instância. Bem, então, que exemplo que a gente pode fazer para ver desse bin contador? Eu falei que a gente poderia ter, sei lá, uma lista de preços, alguns dados fixos da aplicação. Nesse caso aqui, eu quero armazenar o seguinte, eu quero contar quantas chamadas a esse método foram feitas por todos os usuários da minha aplicação. Tá? Então, vou criar um atributo lá inteiro, lá no EJB, e cada vez que chamarem esse método aqui, eu quero incrementar ele. Tá? Então, eu vou criar aqui no pacote JB uma nova classe Java, que eu vou chamar de bin contador. Tá? Então, este bin contador, tá, ele vai implementar a interface serializable, tá? E daí ele vai ter o seguinte, ele vai ter uma anotação @singleton de JavaXJB. Então, que ele vai tornar esse carinha aqui, vai ter sempre uma única instância. E eu vou ter aqui um atributo integer contador. Tá? Eu vou refatorar, encapsular os campos, tá? E vou criar um construtor sem argumentos. Public bin contador. Tá? Eu vou dizer que aquele contador vai receber um valor 0 inicialmente. Tá? E eu vou criar um método public void incrementa contador. Tá? Que eu só vou dizer, chamar contador mais. Só isso que o meu EJB irá fazer. Tá? Então, eu estou armazenando aqui um contador que é iniciado em 0. Tá? E agora, cada chamada desse método, do getDataHoraServidor, eu vou chamar esse método incrementa contador. Tá? Daí, para fazer isso, eu preciso ter uma instância do meu bin contador aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, eu vou criar um método privado, tá? Que eu vou chamar bin contador. Tá? E vou colocar @jb aqui. Tá? E como o meu acesso ele vai ser por aqui mesmo, eu vou criar também os métodos acessores para o bin contador. Tá? Então, eu tenho aqui, estou chamando uma instância aqui, do bin contador. Daí, antes de eu retornar, agora que eu vou chamar, então, vou pegar aquele meu bin contador e chamar o método incrementa contador. Então, cada vez que ele usar esse método getDataHoraServidor, tá, ele vai chamar o meu bin contador, tá, com o método incrementa contador. Ele vai contando quantas vezes que eu chamei esse getDataHoraServidor. Tá. E agora lá na tela eu vou colocar aqui mais um H1, tá? Que eu vou chamar aqui total de acessos, e vou colocar um H2 um output label, daí com o valor apontando para o controle data hora, daí o bin
bin data hora, né? E daí o bin contador, e daí eu vou chamar o atributo contador para ser exibido. Tá? Então, estou acessando, vou colocar aqui mais uma quebra de linha. Né? Então, o que eu estou acessando? Eu acesso o controle data hora, né? Dei acesso bin data hora, daí dentro do bin data hora acesso bin contador, e daí acesso o valor do contador. Tá? Vou limpar a construir antes de executar. Tá? Então, aqui, ó, total de acessos 1, né? Vou colocar aqui o usuário Jorge, ó, forma do usuário, aqui, ó, 2. Né? E se eu ficar aqui atualizando, né? Tá, se eu ficar atualizando, né, cada vez que eu atualizo esse cara aqui, ó, ele vai marcando o total de acesso. Tá? Se eu usar outro usuário, ó, pode ver que ele não informou o usuário, eu coloquei Antônio. Tá? Ó, e agora eu vou informar, né? Estou acessando várias vezes aqui, ele está incrementando, né, meu total de acessos. Né? Então, se eu voltar agora para outro usuário lá, aqui, ó, então, aqui estava em 14, agora está em 35. Se eu colocar de novo, ó, vai dar 36. Então, cada vez que eu chamo o método, ó, ele está guardando no local único para todos os usuários o valor. Então, esse aqui é um exemplo de uso, né, do EJB do tipo singleton, né, uma única instância para toda a aplicação. Quando que essa instância vai deixar de existir? Bem, somente quando eu parar a minha aplicação. Né? Eu parei o servidor aqui, eu removi ela do servidor, vai apagar essa instância, senão ela vai ficar lá enquanto a aplicação estiver funcionando. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.